Olá, queridos e amados irmãos, filhos de Deus. Hoje nós vamos para a pregação número 3 do nosso livro diário da fé. E hoje nós vamos falar sobre Jesus anda sobre as águas. O que está escrito em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Vamos à leitura? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a uma considerável distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritavam de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." E Pedro disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." E Jesus disse: "Venha." Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E lhe disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou, Pedro?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Amém. Amados irmãos, filhos de Deus, que passagem maravilhosa, que milagre, que acontecimento, que ensina para nós sobre a fé e a confiança em Deus em meio às tempestades. Essa palavra mostra que enquanto nós olharmos para Jesus, Ele nos mantém firmes. Mas se nós focarmos nos nossos problemas, nós podemos afundar. Também nos mostra o tamanho do poder de Jesus sobre a natureza, porque tudo foi criação de Deus. Ensina também para nós que mesmo quando duvidamos, Deus está pronto para nos segurar. Nós lemos que, em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que eles fossem de barco até o outro lado do mar. Porque enquanto isso, ele ia despedir a multidão. Ele ia dizer para a multidão: "Agora vocês podem voltar." E tendo despedido a multidão,
coisa que parece que não foi fácil, porque todos estavam ali em busca de Jesus, mas ele já tinha feito tudo o que tinha que fazer para eles. Aí Jesus subiu sozinho ao monte para orar e orou. E anoiteceu e Jesus estava ali sozinho orando. O barco com os discípulos já estava longe, numa distância grande da onde eles partiram, talvez no meio do caminho. E o barco estava sendo açoitado pelas ondas, castigado pelas ondas, porque naquela noite o vento estava forte e soprava muito contra o barco. E nós vamos ver aqui que Jesus tem poder sobre a natureza. E aquele vento estava soprando o barquinho, porque Jesus queria mostrar uma grande obra para aqueles discípulos. Muitas vezes o nosso barco balança, as ondas nos açoitam, as coisas da vida nos faz ter medo. O vento sopra forte, de maneira que você pensa, eu acho que eu não vou conseguir. Mas saiba que o vento obedece a Deus e as ondas obedecem a Deus. E tudo que está acontecendo na tua vida é permissão de Deus. E quando Ele der a ordem, tudo vai se acalmar. E aí na alta madrugada, já bem de madrugada, Jesus pensou, agora é hora de mostrar para eles mais um pouco do meu poder. E ele foi ao encontro dos discípulos que estavam ali no meio do mar, chacoalhado pela tempestade, castigado pelas ondas. Os discípulos já estavam com medo, atemorizados, porque Jesus mandou eles para o outro lado. Mas Jesus não apareceu, não estava com eles naquele barco. E Jesus foi ao encontro deles. Jesus podia pegar um barquinho ali também, mas não. Jesus, o Filho de Deus, ele queria mostrar mais um pouco do seu poder para aqueles homens. Irmãos, e Deus manda te dizer que Jesus está querendo mostrar mais um pouco do seu poder na tua história. Se o teu barco parece que vai afundar, fica firme. Se foi Jesus que te colocou nesse barco e te mandou para o outro lado, fica firme. Porque Jesus não vai te abandonar no meio da tempestade e no meio do vendaval. Eu sei, meu filho, como está a tua situação, eu sei o que tu está passando, eu sei o vento que está te assolando, eu sei as ondas que estão batendo nas paredes do seu barco, tentando te derrubar, tentando jogar você no mar, tentando te afundar. Mas olha, foi Jesus que te mandou passar, então se foi Ele que te colocou nesta situação para provar o teu poder, para provar a tua fé, então aguarde só mais um minuto, porque a providência está chegando. Jesus não foi de barco, foi andando sobre o mar. Mas o mar estava com tanta onda, o mar estava com tanto vento, como pode Jesus andar sobre o mar?
É Jesus, irmão. É o Filho de Deus. É o teu Salvador, é quem te protege, é quem caminha contigo, é quem te guarda, é quem guarda a sua família, é quem guarda os seus filhos, é Jesus. Ele pode, ele tem poder. Pode, irmãos, eu imagino que onde ele andava não tinha vento e não tinha ondas, porque o próprio mar viu e falou: é o Filho de Deus, acalme aí aonde eles colocar os teus pés. O vento disse: não, é o Filho de Deus, é Jesus, não sopre aonde ele está. E Jesus andou por sobre o mar. Oh, glória a Deus, irmãos, e Deus manda te dizer que se você está com medo de alguma coisa, a ordem de Deus vai vir e vai fazer calmaria na sua vida. A natureza obedece a Deus. E quando ele começou a se aproximar do barco, com suas vestes brancas, numa madrugada chuvosa, uma ventania, ondas, os discípulos o viram, se assustaram, ficaram aterrorizados, porque de longe não dava a saber que era Jesus, então gritaram: olha, é um fantasma no mar, como se não bastasse Jesus mandar nós atravessarmos, como se não bastasse Jesus nos deixar aqui no barco sozinhos, agora vem a onda, agora vem o vento, e agora nós estamos vendo fantasmas. E gritaram de medo ao ponto de se desesperar. E quando viu Jesus que eles estavam atemorizados e gritando, irmãos, olha o que Deus me revela aqui neste momento. Deus ouviu o seu grito, Deus ouviu o teu clamor, Deus ouviu a tua oração. Por esses dias tu tem feito uma oração diferente, por esses dias tu tem feito uma oração eloquente, por esses dias você tem feito uma oração de clamor, e esta oração chegou ao trono de Deus, e Deus ouviu, pegou na tua mão e está dando ordem aos anjos para atender a tua oração. Quando Jesus viu, imediatamente Jesus gritou de onde ele estava: coragem, homens! Sou eu, Jesus, não tenha medo. Como se dissesse: calma-te, acalma o vosso coração. Sou eu que estou indo ao encontro de vocês. Sou eu que estou indo aí para o barco de vocês. Não tenha medo. Estou chegando. Entenda, irmão, Deus está chegando com a providência, com o poder, para dar ordens para tudo se acalmar. Deus está chegando, está perto. A situação já estava difícil quando eles viram aquele vulto, a situação piorou. Parece que quando Deus está chegando, a situação piora, e está piorando porque Deus está chegando. E muitas vezes você diz: eu estou aqui no meio da luta, eu estou no meio da prova, eu estou no meio do caminho, e te diz Deus: que bom que você está no meio, porque daqui para frente agora é saída, e eu estou contigo agora, e vou sair junto contigo dessa situação. Sou eu, não tenha medo. Pedro era um homem terrível, cheio de poder. Ele antecipava tudo. Ele falava primeiro que todos. E logo ele gritou: Senhor,
És tu, Senhor. Se és tu, manda-me ir contigo. Manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus deu uma ordem. Venha. O que era medo se transformou em coragem. O que era pavor se transformou em valentia. Ah, se você pudesse ver com os teus olhos espirituais o exército de anjo que Deus está mandando ao encontro da tua vida para restabelecer algo, para restaurar algo. Um exército de anjos que lutará contra qualquer potestade, contra qualquer espírito, contra qualquer afronta que vier a ti. O exército está preparado para te defender. E Deus te defenderá. E Pedro, do medo, passou a ser um corajoso. Ele entrou na água. Imagine, ao colocar o primeiro pé na água, olhando firmemente para Jesus, com a fé, com a coragem que estava em Pedro. Os seus pés se firmaram como se a água fosse chão. E Pedro sentiu aquilo. Pedro sentiu o poder. Pedro estava andando sobre as águas ao encontro de Jesus. Pedro tinha conseguido sair da zona do medo para a zona do milagre. Oh, irmão, saia da zona do medo e vá para a zona do milagre. Porque é aqui que Deus te quer, é fazendo obra, prodígios, sinais, maravilhas na tua vida. Pedro firmou o primeiro pé, depois Pedro firmou o segundo pé, e ele não tirou os olhos de Jesus, e por certo o seu coração encheu daquela glória, daquela fé, e ele disse: eu vou caminhar agora, vou dar mais passos. E ele deu o primeiro passo, e deu o segundo passo, e não sei quantos passos ele deu, mas aí o vento assoprou mais forte, a onda veio mais forte, e quando Pedro desviou o olho de Jesus e começou a olhar pelos lados e dizer: mas e agora? Eu já estou distante do barco, eu estou distante um pouco de Jesus, e o vento aumentou, e a onda aumentou, e agora? E ele duvidou, e quando ele duvidou, aí ele começou a afundar, e ele entrou em desespero, porque ele estava afundando por falta de fé. Enquanto ele tinha fé, ele estava firme. Agora a incerteza entrou dentro do coração dele, e ele disse: mas e agora? O que vai ser de mim? Jesus está ali na frente, o barco está aqui atrás, eu já dei alguns passos e eu vou afundar, eu vou perecer, eu vou morrer. Mas, irmãos, entenda que aonde Jesus está, a alma não morre. Mesmo na sua incredulidade, Deus vai te ajudar. Jesus caminhou e foi ao encontro de Pedro, e antes que ele afundasse, Jesus deu a mão para Pedro, ele levantou ele e levou ele até o barco e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Não viu que eu estava aqui do teu lado? Enquanto você olhava para mim, o mar se tornou chão. Mas você duvidou. Foi o primeiro vento bater em ti, você duvidou. Irmãos, não duvide do poder de Deus. Não duvide. Porque é a tua crença, é a tua fé que vai fazer a obra acontecer. Jesus estendeu a mão
levou Pedro para o barco. Quando chegou no barco, Jesus deu ordem e a tempestade cessou. O mar se acalmou. E todos naquele barco adoraram a Deus. Adoraram a Jesus e diziam: olha, Senhor, verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Agora nós cremos que Tu é o Filho de Deus. Agora nós cremos que estamos no caminho certo. Irmãos, em nome de Jesus, receba esta palavra hoje. Receba a fé. Não duvide do poder de Deus. Enquanto você colocar a confiança em Deus, pode ser a tempestade a maior que for, Deus estará contigo. Enquanto você tiver os olhos firmes no Senhor Jesus e nas coisas do céu, o seu barco não vai afundar. Lembre-se sempre que Jesus tem poder sobre a natureza. Ele pode fazer cessar qualquer problema na tua vida. E mesmo quando você duvida, Deus está pronto para te segurar. Como Ele foi com Pedro, Ele será contigo. Como Ele foi com aqueles discípulos, Ele será contigo também. Esta é a palavra. Amém. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus e nosso Pai também, nós elevamos a Ti esta oração de agradecimento por esta palavra que cravou em nosso coração a fé. Nós Te agradecemos porque em todas as tempestades, em todas as tormentas, Tu tens se apresentado e nos resgatado com Seu poder. Nós Te agradecemos, Senhor, porque não tem faltado pão na nossa mesa. Nós Te agradecemos porque não tem faltado a fé e a vontade de Te servir. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque Tu tem cuidado de nós a cada momento. Aprendemos nesta palavra, Senhor, que a tempestade não vai nos afundar, que as guerras não vão fazer nós vir a menos, porque Tu está do nosso lado, Tu está conosco. Aprendemos que nós temos que olhar para Ti, mesmo em meio à tempestade. Dá-nos esta fé, para que possamos vencer e receber as bênçãos que Tu tem para nós. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.